Rádio Esportes Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Vamos falar do clássico. E muito se fala quanto a posturas, né? Sobre que o Atlético pode fazer de diferente, porque os dois clássicos recentes na Arena MRV não foram positivos para o Atlético. E o lado do Cruzeiro, num comparativo com o que o Cruzeiro fez nos dois primeiros clássicos. Emerson Romano, pelo que você viu do Cruzeiro do Larcamon no clássico desse ano, que o Cruzeiro venceu por 2-0. Perguntei há pouco ao Edu Panzi quanto à postura, quanto à ideia de jogo do Larcamon. O Cruzeiro tem que repetir o que ele fez? Você concorda com o que disse o Edu Panzi há pouco, de que ele acha que o Larcamon tem uma base ali mantida, tem uma ideia mantida, a ideia de jogo pré-estabelecida, não tem que mexer, é jogar do mesmo jeito, mesmo que o Atlético seja bem diferente, Romano? Você já tem uma... Porque no caso é o seguinte, ele está implantando uma cultura, a cultura do estilo dele no time. O time já absorveu o que ele entende de futebol, o que ele pensa. Você mudar agora seria até uma ruptura drástica. Você pode fazer algumas variações, até mesmo em decorrência do seu adversário, que agora está com um treinador que tem uma filosofia completamente oposta do anterior. E aí, hoje em dia, você entra na internet, você vê os times, todo time do mundo jogando, a forma que joga. E no caso dele, Larcamon, o que pode facilitá-lo é, primeiro, se enfrentaram no Chile. Então ele já sabe mais ou menos qual é a postura, né, dos times comandados pelo Milito. E segundo, que ele também é argentino. Então ele provavelmente acompanha o campeonato do país dele. Então viu, principalmente, o Argentino Júnior, a forma como ele atuava. Eu não acredito em nenhum momento numa mudança tão radical da sua forma de jogar. A forma de jogar ele não vai mudar. O que ele vai fazer são variações, porque mudou o adversário. Ele enfrentou um Atlético de um treinador no qual a primeira preocupação era se defender e a segunda era ataca se der. No caso do Milito, pelo que a gente estudou, viu os jogos dele, ele é completamente oposto. O time dele é um time que propõe o jogo, ainda mais jogando em casa, na Arena MRV. Vai propor o jogo, vai partir para cima, mas eu não acredito numa mudança de estilo de jogo do Cruzeiro. A gente fala muito de peças, Edu, e o Cruzeiro fala muito sobre esse lado direito. Dos caras que você viu jogar nesse começo de ano. Teve o João Pedro, que não tá jogando mais no Cruzeiro, talvez não jogue mais por um tempo. Teve o Robert no comecinho, teve o Matheus Vital nessa sequência recente. O Vital é o cara que de fato tem que ter sequência. Esse lado direito interfere o quê no futebol do Cruzeiro, Edu? Na verdade, ele teve o Robert, teve o João Pedro e teve o Papagaio. Papagaio também. O lado direito. E o Matheus num outro momento. E agora quem faz o lado direito é o Matheus, mas não o Vital, é o Pereira. Isso. O Vital faz mais o lado esquerdo. Na verdade, Cirilo, se você pegar... É só a peça, né? Se você pegar Vital e Pereira, eles trocam de posição e de lado o jogo inteirinho. E eu acho que, desde que o Vital passou a ter oportunidades iniciando jogos, houve um crescimento no futebol do Matheus Pereira. O Matheus Pereira aparece mais porque ele se sente melhor e mais confortável atuando do lado direito. O lado direito, com o Matheus Pereira, a perna esquerda dele é a boa, ele joga por dentro, ele tem a capacidade de encontrar um passe na diagonal, ele se sente mais confortável jogando pelo lado direito, ele tem o William, que joga próximo dele, por ali, e o Matheus Vital tem a capacidade de jogar dos dois lados, assim como o Pereira, mas o Matheus Vital tem mais facilidade de jogar tanto na esquerda quanto na direita, quando comparado a Papagaio, ao próprio Robert, ao João Pedro, que não vem sendo relacionado por conta daquele problema fora de campo. Por mais que o torcedor torça o nariz pro Vital, e eu acho que é um ranço muito mais de 2023 do que 2024, até porque em 2024 mal teve tempo pra gente falar se ele tá bem ou tá mal, são poucos os jogos do Vital, mas eu acho que o Vital em campo não tem que pensar apenas no Vital, você tem que pensar no o quanto ele potencializou o principal jogador da equipe, que é o Matheus Pereira. E quando você tem um jogador tão diferente, e o Matheus Pereira ele é muito acima da média no elenco do Cruzeiro, você precisa jogar em função desse jogador. E ao longo dos treinos, acho que o Larcamon foi tendo essa percepção depois que o Vital foi liberado pelo DM, passou a treinar, a participar do dia a dia com o grupo. O Larcamon acendeu o alerta. Opa, esse cara em campo, toda vez que ele entra,
há um destaque maior do Matheus Pereira. Precisa acomodar o Matheus Pereira. Exatamente. Com o Vital em campo, o Matheus tem a maior capacidade de cair pelo lado direito. É claro, quando vai para a esquerda também. Mas a movimentação do Vital, isso para mim está muito claro. O Vital está na direita porque o Matheus foi para a esquerda. O Vital está na esquerda porque o Matheus vai para a direita. A movimentação do Vital, ela vai de acordo com a movimentação do principal jogador do Cruzeiro hoje, que é o Matheus Pereira. Então, na minha cabeça está muito claro. Hoje, os meias do Cruzeiro são a família Matheus. Matheus Pereira e Matheus Vital. Por conta da potencialização do Matheus Pereira. Nesse momento, o Vital é vital para a liberdade que o Pereira tem. Eu não quis fazer essa piada infame. Não, mas não é piada não. Mas não é piada não. É porque ele é vital para que o Pereira tenha a liberdade de circular o campo todo, de poder jogar, principalmente porque não tem uma pessoa tão fixa de um lado obrigando a jogar em outra faixa do campo. Então, acho que o Vital é vital para o bom momento do Matheus Pereira. Vamos ver qual time que o Pansieri vai escalar nos próximos dias aí dessa equipe. Tá escalando ali, para quem não tá, evidentemente, aqui nos estúdios, é claro. O Pansieri está ali escalando o time sozinho nesse momento. Enfim, vejamos em até sexta-feira as atividades aí do lado celeste e também do lado alvinegro para definição desse Atlético e Cruzeiro, o encontro entre Gabriel Milito e Nicolás Larcamon. Em instantes, os destaques finais.